Oi, bom dia. Hoje eu vou falar de um filme novo na Netflix chamado O Irlandês. É, ele é filmado com Roberto De Niro, Al Pacino e outros monstros sagrados do nosso cinema. É um filme maravilhoso, baseado numa história real. Apesar de ser um filme muito grande, ele tem uma duração de 3 horas e 30 minutos. Vale a pena ver. É um filme que eu recomendo desde o início. É, Conta nesse filme a história do Roberto De Niro, que é um psicopata, um assassino, Al Pacino, que é um presidente do sindicato, e um outro carinha que também é um monstro, trabalha extremamente bom, que é da máfia. Não daria para eu detalhar e fazer como eu tenho costume de fazer, contar a história mesmo detalhadamente, resumidamente. Eu vou dar um apanhado da história. Então é o seguinte, é, quando o filme começa, é o, esse que eu falei que é um psicopata assassino, que no caso é o Frank, que é o papel do Roberto De Niro, é, ele está sentado num lugar já bastante envelhecido, dá para você ver que é uma casa de repouso, e ele relembrando o passado, o que ele fez no passado. E ele era casado, tinha 3 filhas, e a mulher dele é uma pessoa também, gente boa. Eles viviam aparentemente bem. E ele, quando o filme começa, ele é um entregador de carne. Aquele pedaço de carne traseiro, ele vende, ele tem um caminhãozinho aonde ele vai entregar carne. E nessa entrega de carne, ele começa a roubar a pessoa que ele trabalha. Ele vai tendo contato com outras pessoas, ele vai se enturmando e conhecendo outras pessoas desse meio assim de grandes chefões, de donos de cartel. E logo ali no início ele já começa a roubar as carnes e entregar para um cara que também ele tem tudo nesse filme tem como objetivo mostrar o lado podre, tanto de um lado da máfia como do sindicato, que para falar a verdade, é todo sindicato, né? É, então, o filme mostra como que esses caras sobrevivem, como que eles fazem para ganhar cada vez mais, para dominar, para ter muito dinheiro e o domínio daquela situação. Por exemplo, o dono do sindicato, ele está sempre, que é no caso o Al Pacino, ele está sempre à frente, quer dizer, ele está sempre na base de muita conversa com os caminhoneiros dele, e ele tem um discurso envolvente, ele tem uma oratória muito boa, mas tudo aquilo em benefício próprio. Por detrás daquele sindicato há muita coisa, e tudo fraudulenta, tudo danada. O, O Roberto De Niro, que é o assassino que começa a roubar carne, e depois ele vai se enturmando com outro cara lá, e ele começa a pegar a carne da onde ele vendia, e vendeu tudo para um outro cara, dono de uma gangue lá. E o dono, aonde ele recebia a carne,
levou ele na justiça, mas ele arrumou um advogado muito bom. E esse advogado acabou questionando o Roberto De Niro, que no caso é o Frank. Falou para ele: Você falta o serviço? Não, nunca. Você já bateu em alguém lá no serviço? Não, nunca. É um monte de coisa que ele perguntou e ele dizia: Não, 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 eu nunca fiz isso, eu nunca. Tá, tá, tá. Quer dizer, como funcionário, ele era direitinho. E o advogado, muito bom. E não sei como eles arrumaram um jeito que ele era inocente, apesar dele ter roubado, dele ter se metido nessa história. E nessa entrega de carne, que ele fazia essa trajetória, levando carne para um lado ou para o outro, um dia a caminhonetinha dele, o carrinho dele que ele entregava carne, estava dando problema e ele parou num determinado posto e ele estava tentando consertar e lá ele conheceu o chefão da máfia. Mas ele não sabia que aquele cara era o chefão da máfia. E esse cara mandava em tudo. Ele era dono de tudo. E como ele conheceu esse cara que ele vendia carne para ele, que ele roubava e vendia carne para ele, eles acabaram um dia se encontrando de novo e esse carinha da máfia que eu estou falando lá do posto, ele consertou o carro para ele, botou para funcionar e falou para ele o que ele fazia, para ele mandar arrumar o carro e eles acabam se reencontrando de novo e, e ele começa a trabalhar para a máfia. Ele é um assassino cruel. Ele é um psicopata. Ele não tem remorso das coisas que ele faz. Ele sempre acha que o que ele está fazendo é para manter a família dele bem, é para ter uma condição de vida para a família, quanto mais a família cresce, mais dinheiro ele precisa, e ele vai se metendo em cada vez mais, até que chega um dia que ele também, através desse chefão da máfia, que ele já trabalha e mata todas as pessoas que ele manda matar, porque o assassinato é brutal, é direto, eles matam mesmo. Se tiver um cara atrapalhando, se tiver um cara sobressaindo, ele está morto. E isso tudo aconteceu ali na década de 69, 70, eu acho, eu não me lembro bem direitinho. E, enfim, ele acaba conhecendo o presidente do sindicato, que é o Al Pacino. E ele vai trabalhar para ele. E o Al Pacino gosta muito dele, tem confiança. E esse gostar também, tudo é muito subjetivo. Cada um gosta dentro do limite, daquela maneira que está favorecendo um ou outro. Se tem um atrapalhando, está morto, já morreu. E o que acontece? Eles trabalham, tanto a máfia quanto o sindicato, e esse assassino, que no caso é o Frank, que ele é um psicopata, eles trabalham meio paralelo, mas cada um querendo dominar o outro. E dentro desse jogo, dentro desse tentação, essa tentativa de cada um ser mais do que o outro, mandar mais do que o outro, eles vão matando e vão fazendo o que eles querem. Chega um ponto deles, a máfia, porque nessa história conta a máfia, tanto a máfia quanto ao sindicato, tem uma vontade muito louca de dominar Cuba. Por quê? Eles derrubando o Fidel Castro, era mais fácil para eles, porque ali tinha o mar e tinha os barcos que podia transportar mercadorias. E teve essa rivalidade, essa picuinha com Fidel Castro lá em Cuba. O objetivo deles era derrubar o Fidel Castro. E eles roubavam a polícia, o exército, tudo estava na mão da máfia, ou dos sindicatos. A polícia é corrupta também, que não é novidade, né?
E sindicato também não é novidade. Nós temos um exemplo aqui no Brasil. Falou que é sindicato, Deus me livre. Enfim, o que acontece? Eles, para querer dominar Cuba, ter Cuba na mão deles, eles, através do exército, eles conseguiram armas, é, e foram fazer um ataque a Cuba e se ferraram. Perderam, o Fidel estava melhor aparelhado e acabou com eles. Enfim, como eles viram que não estava dando certo para lutar contra o Fidel Castro, eles resolveram eleger Kennedy. A máfia elegeu Kennedy. O que aconteceu? Kennedy botou o irmão dele num cargo muito importante. E esse irmão bateu de frente com os sindicatos e com a máfia. Então o tiro saiu pela culatra. Não estava dando do jeito que eles queriam, acabar com Fidel, aumentar cada vez mais o domínio deles. O irmão do Kennedy cada vez mais pressionava e ele acabou levando o presidente do sindicato para a cadeia. E o negócio não deu do jeito que eles queriam. O que eles fizeram? Mandaram matar Kennedy. Hoje a gente entende e a gente sabe quem matou Kennedy através desse filme. O meu filho estava falando que tem o dono o presidente da máfia, ele contou essa história. E essa história se transformou em um livro. E esse livro e esse filme é baseado nesse livro. Então é uma coisa verdadeira. Isso existiu. Existiu o sindicato, existiu a máfia, existiu a morte do Kennedy e existiu tudo isso que eu estou contando. Enfim, tudo que passava na frente deles, qualquer cara que tivesse sobressaindo, ele estava morto. Quem matava? Frank, Roberto De Niro. Então, é um filme muito bom. É um filme que você vê e assiste, além de uma história maravilhosa, você assiste um show de interpretação. Os meninos, no caso Al Pacino, Roberto De Niro e muitos outros, trabalham demais. O Al Pacino, durante o filme, eu comecei a torcer para ele. Eu sabia que ele era um bandido, que o final dele poderia ser a morte, mas eu queria que ele se desse bem, porque o cara é um show. Todos eles trabalham muito bem. Enfim, o que aconteceu? Esse presidente do sindicato, apesar dele ter sido preso, apesar de ter passado 5 anos na cadeia, ele voltou. E ele voltou para se reinventar de novo. E para isso, ele não media esforços. Ele não queria pagar determinadas aposentadorias. E tem uma história bem cabulosa por detrás de tudo isso. E isso veio incomodar quem? A máfia. Então, a máfia tinha como objetivo acabar com o sindicato. Quem era o presidente do sindicato? Al Pacino. Quem poderia matar o Al Pacino? Que, no caso, o presidente do sindicato? Roberto De Niro, Frank, aquele assassino psicopata cruel. Ele mata a sangue frio mesmo, ele atira na cabeça, assim, queima a roupa. Quem gosta desse tipo de filme vai amar. Enfim, eles armam de uma determinada maneira que, apesar de toda a confiança que o Al Pacino tinha no Frank,
nesse cara que trabalhava para ele, o assassino, eles aparentavam uma grande amizade, uma grande confiança. Não, não era nada disso não. Ele era simplesmente um assassino psicopata, frio. E ele tinha essa gratidão com o cara da máfia. Porque muitas vezes o cara ajudou ele, aproximou da família, era padrinho de filhas dele, um dia tiveram uma festa em homenagem o Roberto De Niro, que é o Frank. Ele ganhou um anel da máfia que só 3 caras tinham esse anel. Quer dizer, era um alto grau de consideração. Então ele era mais apegado no chefão da máfia. Então quem estava incomodando a máfia nesse momento agora do filme? O sindicato. O que tinha que fazer? Matar o presidente do sindicato. Quem era o presidente do sindicato? Al Pacino. Que o cara trabalhava para ele também. O cara que eu falo, o Roberto De Niro. O que aconteceu? Eles armaram, ele teve coragem de matar aquela pessoa que ele falava que era um grande amigo. E para piorar, ele teve coragem, na maior frieza, ligar para a mulher dele, que ela pensava que ele era amigo, que ele trabalhava com o marido dela. Ele matou o cara, depois ele ligou para ela dizendo que ele ia aparecer, porque era isso, precisando dele, ele estava lá. Ele é um cínico, ele é louco. E por dinheiro ele faz qualquer coisa. Enfim, termina o filme de uma maneira bem legal. Por quê? Porque assim, todos eles morreram. Tanto o presidente do sindicato, como vários outros mafiosos e sindicalistas, e também o presidente da máfia morre. Quem que sobra? O assassino. Ele ficou vivo muito tempo. Na história toda ele tem filhas, como eu já falei, esse assassino, e uma das meninas cresceu vendo o pai dela e conhecendo quem era o pai dela. E ela foi se afastando daquele pai. Ela não perdoava ele. Porque um dia ela foi numa quitanda, chegando lá, o cara empurrou ela, ele foi lá, levou a menina, pegou aquele dono da quitanda, jogou no chão, bateu, pisou nas mãos dele, na frente da menina. E a menina nunca esqueceu. E ela percebia, e ela via que todos os amigos do pai dela não era gente boa. Ela cresceu dentro daquele ambiente e ela não perdoou o pai. Mesmo ele velhinho, ele tinha artrite, ele tinha dificuldade para andar, ela trabalhava num banco e ele foi lá para ver ela, ele lutava para ter o perdão dela, ou pelo menos que ela conversasse com ele. Ela não perdoou, ela se afastou dele para sempre, para sempre. A mulher dele também, quando descobriu que ele havia matado o Al Pacino, ela também separou dele. E ela era uma fumante invertebrada. Ela fumava demais e morreu de câncer. E Al Pacino, o Roberto De Niro, que é o Frank, que é o assassino psicopata, ele termina os dias dele contando tudo isso. E sozinho, ele providenciou o caixão, ele providenciou o lugar de enterrar. E todo mundo não conseguia descobrir quem matou o presidente do sindicato. E no final do filme, ele não contou. As pessoas vinham, outros advogados, outros investigadores, conversar com ele. Ele jamais disse que era ele. Ele recebeu um padre também para falar com o padre. O padre perguntou para ele se ele se arrependia daquelas coisas, da família. Ele falou, eu não conhecia as famílias,
Eu não me arrependo de nada. Ele não arrependeu de nada. A única coisa que ele arrependeu foi de ter dado aquele telefonema. Por quê? Porque ele mostrou fraqueza. Na cabeça dele, era normal matar. Então, eu recomendo esse filme. Você tem que ter paciência para assistir, porque é muito longo. Meu filho levou 3 dias para ver, porque meu filho também trabalha e o tempo dele é muito curto. Eu levei quase o dia inteiro para ver. Cansei, mas vale a pena. E no mais, fica aí o meu muito obrigado. Ativa o sininho para você sempre receber vídeo meu novo quando chega. Dá o seu like, se inscreva no canal. E no mais, muito obrigada. Tchau, tchau.